Senhoras e senhores, eu já começo esse vídeo aqui com uma pergunta. O que você prefere? Jogar de forma muito bonita, mas perder? Ou jogar de forma feia e ganhar? E se classificar? Pô, o Ancelotti deixou claro qual que é a preferência dele. Vamos falar desse Real Madrid classificado. Pessoal, o negócio é o seguinte. Esse aqui era o Real Madrid pra hoje, pra encarar o City dentro do Etihad Stadium, o que já fazia do Real um time não favorito. E além da questão de quem tava em casa era o time do Pep Guardiola, ainda tem um negócio que, se você olhar aqui na escalação, o Real Madrid, ele estava enfraquecido. O Real de hoje era pior do que o Real da semana passada. E por que eu falo isso? Não só por causa da forma que foi o jogo, mas tem alguém faltando nesse time aqui. Você consegue lembrar quem é? É o Tchouaméni, que vinha jogando improvisado de zagueiro, que mesmo sendo improvisado, jogava melhor do que o Nacho, só que ele tá suspenso, ele não pôde entrar em campo. O Militão já tá voltando, mas ainda não tá 100%. Portanto, o Real veio com o Nacho, que não é lá o jogador de confiança, mas como só era ele que tinha, era ele que teve. Então, ele entrou agora do lado do Manchester City. A escalação foi essa aqui, e se o Real Madrid estava mais fraco, o City, muito pelo contrário, ele tinha 3 voltas importantes: Kyle Walker, o goleiro Ederson e, além de tudo, o De Bruyne, que na semana passada ele tinha tido aquele problema de vômito. Então, assim, o negócio é o seguinte: o Real estava enfraquecido e o City, dentro de casa, com um placar que na primeira rodada, no primeiro jogo, foi muito bom e com um time fortalecido. Só que, como é que começa a partida de hoje? Começa com um gol do Real Madrid. Vamos ver aqui o lance, porque olha só, num passe que vem do Fede Valverde, o Vini recebe dentro da área, ele para, breca, toca, defesa do goleiro no rebote, o Rodrigo vai lá e faz mais uma vez, e eu digo mais uma vez porque não é a primeira que ele marca no Manchester City. O raio cai pela segunda, terceira vez no mesmo lugar, e aqui é uma coisa interessante que, assim, este gol em específico era de um momento diferente do que foi todo o resto do jogo, porque até que o Real Madrid estava bem. Assim, é um lance que surge meio que do nada, mas é de um domínio tático do Ancelotti pra cima do Guardiola que é impressionante. Tem muita coisa pra analisar aqui. Você percebeu tudo? Vem comigo aqui porque eu vou tentar te resumir, porque, assim, primeiro, de novo, como eu falei, o Rodrigo sendo muito importante contra o Manchester City e sendo importante pro Real Madrid em Champions League. O Vini também ajudando muito ele, só que antes de falar de um e do outro, temos que falar do Bellingham, que o lance meio que começa nele. O lance, na verdade, ele vem do Carvajal, que faz uma partida gigantesca. O Carvajal, ele é pressionado, ele tem que dar um chutão, o chutão vem neste cara aqui, que já não vive mais aquele momento grandioso do início dele no Real Madrid. O Bellingham, assim que chegou, ele chegou fazendo muitos gols e caiu na graça da torcida muito rápido, só que é bem verdade que ultimamente ele tem jogado um pouco abaixo, só que mesmo abaixo, o cara quando é bom, ele é bom, porque olha só, a gente vai ver aqui o lance, perceba, aqui tá o Carvajal, ele é pressionado, ele dá um chutão pra frente, a bola vai lá no céu, volta e olha o domínio de primeira que ele faz, e aí já dribla, e daqui o lance acontece pra depois chegar nesses dois. A bola vai do Valverde pro Vini e do Vini pro Rodrigo. Então aqui, assim, primeiro, o Bellingham, ele tem uma participação muito importante nesse negócio aqui. O Carvajal, que dá um chutão que eu não sei se foi proposital ou não, mas que de uma forma ou outra ela teve direção, a bola caiu meio que num Bellingham sozinho, num baita de um contra-ataque, e contra-ataque é um dos poucos pontos fracos deste Manchester City que hoje é eliminado. E aqui, outra coisa muito importante, a gente precisa falar, se esses dois participaram, a gente tem que falar deste coroa aqui, o nó tático, que é o que acontece durante esse primeiro gol. Olha só, repara uma coisa, até me embolo nas palavras. O Vini, que é ponta esquerda, recebe a bola na direita e cruza dentro da área pro Rodrigo, que teoricamente não era ponta esquerda, fazer um gol pela esquerda. Então o que a gente tem aqui? Muita mobilidade do Vinícius Júnior, de um lance que sai de um contra-ataque que já é uma especialidade do Real Madrid e que dá certo mais uma vez, e que acha nessa mobilidade, nessa liberdade que tem o Vinícius Júnior, o espaço que precisava pro gol. Do lado do City, muita falha defensiva. Primeiro que, assim, é um desligamento total, tem falha ali da galera não pressionar com tanto afinco o Bellingham, tem falha do Kyle Walker, que não faz a linha de impedimento, que também depois não corta o passe e permite que ele chegue no Rodrigo, e que depois da bela defesa do Ederson, ninguém marca, e aí, de novo, pela segunda vez, o Rodrigo consegue chutar. E aqui, assim, dito tudo isso, o Ancelotti,
usou de um dos poucos pontos fracos desse excelente time que hoje é eliminado do Pep Guardiola. O Coroa aqui venceu. E você pode até falar que o jogo foi feio, que o Real Madrid fez uma partida ruim, uma partida esquisita, uma partida chata de assistir, e é verdade, eu concordo, é verdade mesmo. Mas aí é aquilo, o que você prefere? Tentar jogar de igual para igual, tentar pagar de fodão e perder, ou o que aconteceu? Pro torcedor do Real Madrid, com certeza, este jeito é melhor. É bem verdade que assim, Vinícius Júnior fez uma partida abaixo, o próprio Bellingham, o Rodrigo, até a galera que fez gol ou que participou do gol, jogou meio abaixo. Por quê? Porque o jogo do Real Madrid, como um todo, ele foi ruim. Eu acho que ali, o melhor jogador do Real Madrid hoje, com uma certa folga, com uma certa distância pro segundo, foi o Rüdiger, um jogador da defesa. Por quê? Porque o Real Madrid aceitou que existia sim um favoritismo pro Manchester City, e essa postura de recuar, de retranca, feita por esse Coroa aqui, eu acho que meio que é ele confirmando, é ele concordando com a galera que, mano, é o City, os caras realmente são favoritos, os caras realmente são muito bons, vamos retrancar aqui, e é um jogo feio, mas que acabou dando certo. Pegou o regulamento, colocou debaixo do braço e fez ele valer a seu favor. Enfim, 1-0 aqui Real Madrid, foi um dos raros momentos ali, um dos poucos momentos que o Real foi melhor em campo, e aí depois o que começa é o seguinte, a gente tem uma chance com o Haaland, que a bola vai no travessão, mas não sai gol, e aqui já parando para pontuar Haaland, mal mais uma vez. O Guardiola chegou a falar em entrevistas recentes que o Haaland às vezes, não é que ele tá mal, é que ele cumpre um propósito que não é só de fazer gol. O Guardiola meio que justifica que às vezes o Haaland serve de isca, então vai muito zagueiro em cima do Haaland e acaba dando brecha pra galera ali chutar de fora da área e outros ali fazerem gols e tal, mas hoje eu acho que nem isso funcionou direito. O Real Madrid fechou, foi bloco baixo, retranca, parou o ônibus na frente do gol e deu certo. O Haaland não conseguiu participar de formas grandiosas e o City como um todo não, apesar de que o City ficou com a bola quase que o jogo inteiro. Foi uma pressão absurda. Parabéns ao setor defensivo do Real Madrid. Rüdiger, Carvajal, Mendy, a galera ali foi toda bem, tá ligado? Enfim, dando sequência, aqui não acontece gol, só que a gente tem este lance aqui, que o Grealish chuta e baita defesa do Lunin. E depois, cara, a gente tem este lance que, pra quem não lembra, vai lembrar agora, que é do Nático, ele quase faz um gol contra. E eu paro aqui nesse momento pra falar o seguinte, isso aqui era o retrato do que era o jogo depois do gol do Real Madrid. O Real chega a conseguir o gol, o que é muito importante, só que depois disso o Real retranca total, e isso aqui mostra muito do que estava sendo só pressão do City, o Manchester City sendo soberano, ficando com 200% de posse de bola, jogando meio que sozinho, aquela pressão do Pep Guardiola, mas era uma pressão numa muralha, numa barreira, que era muito difícil de passar, que era muito difícil de furar, porque tinha horas que o Real Madrid estava quase que inteiro, quase com os 11 jogadores dentro da área. Então tiveram momentos que dentro disso aqui tinha 11 jogadores do Real Madrid. E assim, Guardiola ficou com a bola, ele permitiu que o Guardiola ficasse com a bola, mas não permitiu que conseguisse grandes coisas. Pelo menos até determinado ponto, porque tivemos isso aqui, a entrada do Doku, e assim, o Doku é um cara que ele é acostumado a driblar muito, mas nem sempre finalizar tão bem. Ele cria jogadas, mas não finaliza com um certo capricho. Só que no jogo de hoje, ele era um cara importante e até meio óbvio de importante, porque assim, se ele é do drible e a gente tá tendo uma retranca, mano, coloca alguém lá pra driblar, pra, sabe, furar a retranca. E aí, não deu outra, ele entra e já entra participando deste gol do Manchester City. A gente vai ver aqui, Doku com a bola, ele samba ali pra cima, acho que é do Valverde, chuta, a bola rebate, vem no De Bruyne que faz o gol. E aqui tá o De Bruyne comemorando. O De Bruyne que muitas das vezes é tirado pra não resolve jogo grande, e de fato hoje ele não resolveu, até porque o City foi eliminado, mas ele participou e tentou fazer o que deu, tá ligado? Ele faz aqui o gol que trazia o City de novo pro jogo, porque 1-0 era do Real Madrid, então ele até faz um gol importante. Pra quem critica e quem fala que o De Bruyne não resolve nunca, esse maluco já eliminou a gente de uma Copa, então, tá ligado? Principalmente a gente que é brasileiro, é meio foda, mas a atuação desses dois aqui em conjunto é o que faz finalmente acontecer o furo da barreira, o furo da muralha, o gol do Manchester City. Finalmente, durante um curto período de tempo, o Pep Guardiola consegue passar no esquema do Ancelotti e dá certo. Só que aí, assim, dá certo aos 75 minutos, o jogo continua a mesma coisa, muita pressão do City na boa defesa do Real Madrid.
E aí a gente tem lance logo na sequência do De Bruyne, novamente a bola vem, ele chuta pra fora. E aí, meu amigo, vou até deixar aqui, o futebol não perdoa. Às vezes uma chance que você perde determina todo o seu futuro. Na hora que você perde aquela chance, talvez você nem imagine o quão importante ela era, mas foi. O De Bruyne perde logo depois de fazer um gol, ele perde o que seria o segundo dele, e na perda desse gol, na perca, ele perde também a classificação. O Manchester City criou chances, não tantas, mas criou algumas. O Manchester City mandou no jogo, mas viu o Real Madrid classificar. Na melhor de 3, da Real Madrid, porque num ano o Real ganhou, no outro foi o City, agora foi o Real. Todos os anos, quando o Real ganhou do City, ele foi campeão. Depois o City ganhou do Real e o City foi campeão. E agora, será a mesma coisa de novo? Não sabemos. Enfim, perde aqui o que talvez seria a classificação do Manchester City. Na sequência, a gente vai para a prorrogação. O Haaland é substituído para entrar o Julian Álvares, o que mostra que, de fato, o Haaland não estava contribuindo nem para aquela parada de virar isca, nesse cenário que estava o jogo, com essa retranca toda, nem para isso ele estava servindo. E aí, nos pênaltis, o Real Madrid vai muito bem, obrigado, e se classifica. Eu acho que o Real Madrid chega como favorito sobre o Bayern de Munique, só que não é um favoritismo muito grande. Até porque o Bayern de Munique, apesar do ano ruim, ele ainda é o Bayern de Munique, ele ainda tem 6 títulos. Agora, o Real tem 14 e isso deve ser respeitado. Um jogo muito feio, um jogo horroroso, com o pessoal do meio para frente do Real Madrid jogando muito mal, mas às vezes é isso que é preciso para se classificar contra um adversário tão forte. Eu acho que o jogo feio do Real Madrid é quase que um elogio ao Manchester City, mas a classificação veio pro lado espanhol. O que você achou? Enfim, comenta aqui embaixo. Rodrigo indo muito bem mais uma vez. Aí a bola de ouro, Rodrigo, Vini, o Bellingham, como é que fica? Depende do que vai acontecer no resto dessa Champions League e da Copa América. Real Madrid classificado mais uma vez. Me desculpa se ficou faltando falar alguma coisa, mas você pode falar aqui nos comentários. Valeu, pessoal!